Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o nosso melhor dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos. E quando nós falamos abençoados, não estamos aqui nos referindo àquilo que nós estamos vendo, não estamos aqui falando daquilo que nós sentimos, mas estamos falando daquilo que está escrito no Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus mesmo já nos abençoou com todas as bênçãos. E isso aconteceu lá antes da fundação do mundo. Uma posição que Deus mesmo nos colocou no Espírito, assentados juntamente com Cristo, abençoados com todas as bênçãos. Seja bem-vindo você que nos dá a honra aí de estar nos assistindo. Não sei o horário que você está nos assistindo através dessa gravação. Estamos aqui falando ao vivo a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas exatamente do município de Caxias, Santa Cruz da Serra. Estamos aqui falando a respeito do Evangelho da Graça de Deus e gostaria de convidar você a participar conosco aqui, porque o que nós temos que falar não cabe aqui a nossa opinião, não cabe aqui o que eu penso, o que eu acho, o que é melhor para mim. Não estamos aqui para falar a doutrina de uma igreja, não. Nós estamos aqui para falar o que o próprio Deus revelou ao apóstolo Paulo lá no paraíso, que é o Evangelho da Graça de Deus. Hoje vamos tratar aqui de um assunto bem importante, não é isso? Eu penso que é a primeira vez que nós vamos falar a respeito desse assunto e pretendemos falar mais vezes, outras oportunidades a respeito desse assunto, porque é um assunto muito polêmico, que gera aí muita discussão, muito disse-me-disse, muitas opiniões, mas o que nos interessa é o Evangelho, o que diz o Evangelho. O tema é a volta do Filho do Homem. Olha que assunto tremendo. Mas antes, gostaria aqui de dar uma saudação a todos os nossos colaboradores, você que colabora para que o Evangelho da Graça de Deus seja divulgado, você que colabora para que a palavra corra e seja glorificada. E quando nós falamos palavra de Deus, é o Evangelho da Graça de Deus, não é a Bíblia toda, que nós já falamos e vamos repetir. A nossa doutrina não é a Bíblia toda. A nossa doutrina são as 14 cartas do apóstolo Paulo. E tudo aquilo que está na Escritura que o apóstolo Paulo traz o respaldo. Não é isso? Porque Paulo usa muitas Escrituras. Isaías e os outros profetas que estão em linha, que prometeram vir um novo pacto. Então, abençoados, recebo que tudo está bem na sua vida e gostaria de convidar você, não é isso? A compartilhar as mensagens. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque é assim muito importante que se faça isso, para que essa palavra chegue a outros. Eu entendo que muitas das vezes nós falamos aqui alguns assuntos, alguns temas que já são bem passados, bem conhecidos, mas veja bem, quando eu ouvi pela primeira vez que eu era um abençoado, que a abençoada lá, quando eu estava lá no sistema religioso, e ela chegou para mim e falou, olha, você é um abençoado. Para ela, era um assunto já muito já conhecido. Mas para mim, foi uma novidade que mudou a minha forma de pensar. É por isso que nós aqui sempre falamos coisas já bem conhecidas de muito. Mas isso não quer dizer que seja conhecido de todos. Muitos ainda não conhecem. Você imagina que tem muitos abençoados aí que pensam que tem pecado, que ficam preocupados perante Deus, que possam perder a salvação por causa de uma obra errada que faça? E por isso que nós estamos aqui sempre repetindo, você não tem pecado, você é um abençoado, você é santo, você é perfeito, para que essa palavra alcance a outros que ainda não chegaram na maturidade que nós chegamos, no crescimento que nós chegamos. Não porque nós queremos só fazer, não, abençoado, não é isso. A nossa intenção aqui é salvar, é isso mesmo, salvar os abençoados que estão lá na religião, aqui, ó, mas salvar na mente. Assim como alguém me salvou, me falou dessa palavra e eu entendi, eu veio aqui, Deus mesmo iluminou meus olhos,
o nosso desejo é esse, salvar a outros. Então eu te peço aí que você participe desse trabalho, compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a quem tem que alcançar. Nós sabemos que nem todos serão alcançados, mas muitos serão alcançados. Graças a Deus, louvamos a Deus que nos alcançou. Tá bom, abençoados? Então fique bem, receba que hoje é a melhor semana da nossa vida. Um abraço aí para o abençoado João Ricardo, para o abençoado Márcio Ferreira, que são os abençoados que, enquanto eu estou aqui, estão aí do outro lado trabalhando para que essa palavra siga aí correndo aí no ar, que o Facebook aí funcione bem. João Ferreira, Márcio Ferreira e a abençoada filha do abençoado também, que trabalha muito para que essa palavra corra e seja glorificada. Então vamos dar início aqui ao assunto dessa manhã. Penso que já falei os recados, os anúncios aí que nós falamos, e vamos tratar aqui desse assunto maravilhoso que é a volta do Filho do Homem, ou também a volta de Jesus de Nazaré. Vamos ler aqui Mateus. Vamos começar aqui pelo livro histórico de Mateus, palavras do próprio Deus, Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, que Mateus escreveu, não é isso? Vamos ler aqui, vamos começar aqui lendo do versículo 1, vamos ler do 1 até o 3, não é isso? Diz assim, ó: e quando Jesus de Nazaré, hein? Aqui é o próprio Jesus de Nazaré falando, ia saindo do templo, lá o local onde se fazia lá as oferendas, os sacrifícios, aproximaram-se deles os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e os demais, para lhe mostrarem a estrutura do templo, para mostrar para Jesus como era forte, né? Aquela construção poderosa que estava lá muitos e muitos anos, que era venerada, que era idolatrada por todos os judeus. Então Jesus disse assim para eles, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Falando a respeito do templo, da estrutura do templo, em verdade vos digo, olha só, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olha só quem estava falando. Se fosse um homem comum, talvez causaria um espanto. Mas quem estava falando, quem fez essa declaração, foi o próprio Deus. O próprio Deus que disse que não ficaria pedra sobre pedra. E o versículo 3. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Chegaram-se a Jesus de Nazaré os seus discípulos. Em particular dizendo, olha a pergunta que eles fizeram. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? A pergunta que eles fizeram a Jesus de Nazaré. Então, abençoados, veja bem, existe uma expectativa muito grande no sistema religioso, na religião, quanto à volta de Jesus nas nuvens. A religião, ela está esperando Jesus voltar nas nuvens. Eu me lembro que quando eu era bem novinho, não é isso? Eu fui criado assim, praticamente em um lugar chamado Igreja Evangélica pelos meus avós, meu vovô e minha vovó, e eles já me ensinaram que Jesus vai voltar nas nuvens. E eles me falaram, olha meu neto, vamos nos preparar, vamos nos cuidar, porque Jesus está às portas. Eu me lembro que lá onde eu morava, lá na Ilha Grande, né, tinha duas igrejas chamadas evangélicas. Uma era a Assembleia de Deus, que ficava do lado direito, e do lado esquerdo era a congregacional, onde a minha família fazia parte, eu e a minha família. Havia umas divergências quanto à doutrina. Uma não combinava muito com a outra por causa da doutrina, uma é diferente da outra. Mas quanto a esse aspecto, quanto à volta de Jesus nas nuvens, as duas pregavam o mesmo. Jesus está voltando, se prepara, em breve, está às portas. A qualquer momento os céus vão se abrir e Jesus vai aparecer nas nuvens. Todas as igrejas, veja bem, todas as igrejas chamadas evangélicas, não importa a denominação, todas ensinam assim. Todas elas, pode ser Batista, Assembleia, nesse congregacional, a Universal, a Deus é Amor, todas elas que nós conhecemos, que participamos delas, não é isso? Todas elas ensinam, né, que Jesus vai voltar nas nuvens, um belo dia aí, vai vir como ladrão e não se sabe o momento nem a hora. E diz mais, que quando Cristo voltar, olha que eu acreditava fielmente nisso aqui, ó, que quando Cristo voltar nas nuvens, ele vai vir e vai resolver todos os nossos problemas.
Quando ele voltar, vai acabar a morte, vai acabar o choro, vai acabar o nosso pranto, não vai haver mais tristeza e nós vamos para o paraíso e vamos estar felizes para sempre. Mas quando Jesus voltar nas nuvens, quando ele vier buscar a sua igreja, porque existe uma expectativa, é que Cristo vai vir e vai levar a igreja lá para o céu juntamente com ele. E todos, veja bem, abençoados, todos vivem em função dessa volta. Todas as igrejas vivem em função dessa volta. Pregam, andam, trabalham, avisando, olha, cuidado que Jesus vai voltar. E quando alguém fazia alguma coisa errada, não é isso? Olha, preste atenção, Jesus pode voltar e você pode ficar. Porque eles vivem nessa função. Existe até, eu conhecia um hino da harpa cristã, que se cantava muito lá onde eu participava, que dizia que a nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até porque existe uma expectativa na volta de Jesus de Nazaré nas nuvens. Mas esse que é o problema. Quando fala em Cristo, que Cristo vai voltar, estamos esperando, a religião está esperando, é Jesus de Nazaré. Porque ele vai voltar e vai trazer, vai buscar a igreja e levar a igreja para ele lá nas nuvens. Diz a religião que Jesus vai voltar nas nuvens. Jesus de Nazaré, uma vez ele falou, não é isso? Que ele disse assim, João capítulo 5, versículo 39. Nós podemos até ler, não é isso? Vamos ler aqui porque é importante. Nós quase não lemos esses versículos, mas é importante. João capítulo 5, versículo 39. Olha o que disse Jesus assim, ó. Examinai as escrituras. Olha que coisa importante. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as escrituras, que testificam de mim. A religião diz que Jesus vai voltar nas nuvens. Mas o que é que diz as escrituras? Porque são as escrituras que testificam de Jesus de Nazaré. Diz ele aqui, João capítulo 5, versículo 39. Você precisa conhecer, você precisa entender o que diz as escrituras também, para você saber o que está falando. E o Evangelho? O que diz o Evangelho a respeito da volta de Jesus? Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho da graça de Deus, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Se é o poder de Deus, abençoados, tem que se dar crédito, tem que se dar atenção, tem que se dar ouvido. O que é que diz o Evangelho a respeito da volta de Jesus? Porque a religião ensina anos e anos e anos, e muitos anos. O meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, o meu não sei o que avô, já ensinava, falava, que aprendeu do avô dele, do pai dele, que Jesus ia voltar nas nuvens. Mateus 24, vamos voltar aqui a Mateus 24, não é isso? Versículo 1, versículo 3, nós lemos aqui do 1 ao 3, os discípulos, veja bem, os discípulos de Jesus de Nazaré estavam aí questionando a Jesus de Nazaré a respeito de três movimentos, de três situações que iriam acontecer no mesmo tempo. Ó. Dizendo assim, ó, quando serão essas coisas que estão escritas aqui, ó, no versículo 1, versículo 2, quando que o templo iria ser derrubado e que sinal haveria de sua vinda? Quando ele voltaria nas nuvens, porque havia uma promessa nisso, e como seria o fim do mundo, que sinais haveriam a respeito do fim do mundo. E essas três coisas aqui, abençoadas, essas três situações aconteceram no mesmo tempo. Por isso que eles fizeram essas três perguntas ao mesmo tempo a Jesus de Nazaré. Então aqui no verso 4 até o verso 33, Mateus 24, do verso 4 até o verso 33, vem falando das consequências desse evento, do versículo 1 e do versículo 2. Olha só, por exemplo, aqui, ó, no versículo 5, ele diz, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, que virão muitos dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. E diz mais no versículo 6, que haverá guerras e rumores de guerras, quando Jesus fosse voltar no fim do mundo e quando o templo for derrubado. E diz mais, mas ainda não é o fim.
Mesmo que haja guerra, mesmo que haja confusão, ainda não é o fim. E no versículo 11, ele diz aí que surgirão muitos falsos profetas quando Jesus voltasse, não é isso? E enganarão a muitos. E no versículo 14, diz, e este evangelho do reino, e que evangelho é esse que Jesus estava falando? Estava falando da lei de Moisés, será pregada em todo o mundo. Não está falando da graça de Deus, porque Jesus não falou da graça de Deus. Ele anunciava o reino, mas estava no pacto da lei. Ele estava falando a respeito da lei de Moisés, não é isso? E no versículo 15, ele diz o seguinte, quando, pois, virdes abominação e desolação do que falou o profeta Daniel, lá Daniel capítulo 9 fala muito a respeito disso, este está no lugar santo, que quem lê entenda. Coisas que iriam acontecer. E no versículo 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, eu me lembro quando eu era mais novinho que tinha uma tempestade que o relâmpago cruzava no céu, causava um terror, uma confusão, né? Porque lembrava que desse versículo que diz que assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E no versículo 33, ele diz, igualmente, quando virde todas essas coisas aqui que foram relatadas do versículo 4 até o versículo 32, igualmente, quando virde essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando acontecer todas essas coisas, é porque Jesus está próximo de voltar. Ele está chegando. E aí, então, no versículo 34, Mateus 24, versículo 34, eu gostaria de chamar bem a sua atenção para esse versículo. Porque ele diz o seguinte aqui, ó. Diz que quando iria acontecer o evento dos versos 1 ao verso 3. Vamos ler de novo o versículo 1 ao 3 e depois em seguida leemos o 34 para dar uma boa ideia. Diz assim, ó, e quando Jesus saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. Estando assentado no seu monte das oliveiras, chegaram ele e os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E no versículo 34 ele diz, em verdade vos digo, olha aqui a resposta, que não passará. Preste bem atenção nisso aqui, abençoados, porque aqui é que está o segredo de entender tudo que nós estamos falando. Aqui é que está o segredo. Em verdade vos digo que não passará. Então vai ser nessa época. Esta geração sem que todas, veja, não uma parte, não um pedaço, não é alguma coisa. Diz que todas essas coisas aconteçam. Então disse Jesus de Nazaré que não passará aquela geração, a geração que sem que tudo aquilo aconteça. Diz que seria nesta geração, na geração de Jesus de Nazaré, naquela geração, não no futuro. A religião, abençoado, veja bem, a religião, ela leva tudo para o futuro. Tudo que se prega, a religião leva para o futuro. Diz que Deus vai abençoar, diz que Deus vai perdoar os seus pecados, diz que Deus vai fazer, diz que Deus vai curar, diz que Deus vai te perdoar e também diz que Deus vai voltar, projetando tudo para o futuro. Mas Jesus disse aqui, ó, que não passará esta geração não passará. E deixa eu te falar aqui uma coisa para você pensar agora. Ele disse uma geração. Você entende o tempo de uma geração, não é isso? E já se passaram mais ou menos 2000 anos. Eu penso que 2000 anos é mais do que uma geração, não é isso? Quantas pessoas, quantas gerações já se passaram em 2000 anos? E Jesus disse, não passará essa geração antes que esse templo caia, antes que chegue o fim do mundo e antes que eu volte, antes que aconteça a volta do Filho do Homem. Veja aqui Mateus 23, 36. Mateus 23, 36. Ele confirma, diz assim, ó, em verdade vos digo
Quem está falando aqui é o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Em verdade vos digo que todas essas coisas, todas, ele sempre deixa isso bem claro. Todas as coisas, a religião que divide, né? Bota um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, divide as coisas para lá. Não, mas ele diz aqui, ó, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Diz que hão de vir sobre esta, não na próxima, não naquela geração, não na geração dos meus filhos, não na geração dos meus netos, não, nesta geração, disse o próprio Deus. Geração era aquele tempo de Jesus. É isso, abençoados, que tem que se ficar bem claro, bem nítido aí na nossa mente. Quando ele fala nesta geração, ele está falando da geração daquele tempo, aquela época. A geração não pode ser 2000 anos, abençoados. Ele disse que tudo isso, que a volta dele, o templo ser derrubado, o fim do mundo, seria naquela geração. Então, tem que se entender o que ele estava querendo dizer com isso, que da sua volta, da queda do templo e do fim do mundo. Tem que se entender, porque já aconteceu. Porque ele mesmo que disse que não passaria aquela geração, a geração dele não passaria sem que antes acontecesse. Agora, o que está faltando é conhecimento, é entendimento para a igreja saber quando é que isso já aconteceu. Porque a religião está aí mesmo, falando, Jesus está às portas, Jesus vai voltar, cuidado, o fim do mundo, não é isso? E aquilo que vai acontecer. E Jesus disse, não passará dessa geração. Entenda uma coisa bem séria. O capítulo 24 aqui de Mateus foi para a geração de Jesus. Não é para a minha geração, não é para a nossa geração aqui. Nós que estamos no século 21 e já estamos no ano de 2021, já no mês de março, não é isso? E isso não é para nós, não vai acontecer nos nossos tempos, porque ele disse, nesta geração, é para os judeus daquela época, para aqueles que estavam vivendo ali juntamente com Jesus de Nazaré. A religião, veja bem, a religião, ela espera Jesus nas nuvens, não é isso? Espera que um dia, nós falamos aqui, um dia Jesus vai voltar nas nuvens e tudo vai melhorar, os céus vão se abrir. Nós colocamos aqui, o abençoado Márcio Ferreira, ele teve aí o cuidado de colocar um desenho, não é isso? Chegando, mas eu vi também um desenho que vem um anjo com uma trombeta, tocando, e assim diz a religião, que vai haver um grande evento, e para fechar com chave de ouro, aí vem Jesus, não é isso? Que vai estar lá nas nuvens, e mais, diz que todo olho verá, todo mundo vai ver, lá esse evento, diz a religião, que ainda vai acontecer. Lucas, capítulo 21, no versículo 25, eu sei, abençoado, eu sei que isso é uma coisa assim, difícil de se entender. Porque não é fácil esse entendimento. Você entender que Jesus já veio, que Jesus não vai voltar nas nuvens. Que aquele evento foi para aquela época. Mas é que está escrito aqui. Você precisa entender, abrir os olhos do seu entendimento para você entender o que diz as Escrituras, o que diz o Evangelho. Lucas capítulo 21, no versículo 25, olha o que ele diz. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Todas essas coisas acontecem hoje, não é isso? De vez em quando acontecem uns eclipses aí do sol, às vezes a lua some, desaparece, fica escuro, uma confusão, as estrelas, e na terra, angústia das nações. Isso que nós mais vemos, acontece muitas fomes, essa pandemia que está no mundo aí, está trazendo aí uma angústia muito grande, e a religião sempre diz que por causa desses eventos está próxima a volta de Jesus. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? Olha, Jesus está às portas, vamos nos preparar. Aí acabou a guerra, Jesus não voltou. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, olha, Jesus está às portas, vamos nos preparar. E passou a guerra e Jesus não voltou. E diz mais, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E o versículo 26 diz, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha só, porquanto as virtudes do céu serão abaladas.
E versículo 27 diz assim: e então verão, depois que acontecer todas essas coisas, diz aqui, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem. A religião está esperando Jesus vir numa nuvem, não é isso? Porque o anunciado é esse, que os céus vão se abrir e numa nuvem virá o Filho do Homem. Vai acontecer segundo a religião. E diz que o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Diz aqui o escritor Lucas. Abençoado, vamos aqui falar agora como adultos, não é isso? Tem que se entender o vocabulário, abençoados. Nuvem aqui é uma forma de linguagem de figura dos judeus. A maneira dos judeus falar é diferente da nossa. Aqui no Brasil, a nossa forma de falar, o nosso vocabulário já é diferente. Uma certa vez, uns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar o Rio Grande do Norte, né? Aquele estado maravilhoso, muito lindo aquele estado. Eu tive lá na capital, Natal, e eu tive uma dificuldade, no princípio, de conversar com alguns abençoados, devido o vocabulário. Eu saí numa farmácia uma vez para comprar uma chupeta para minha filha, que ela era bem novinha na época, e para mim explicar lá para o abençoado o que era uma chupeta aqui no Rio de Janeiro, e isso no mesmo país. Era outro vocabulário, lá tem um outro sentido. Quando os judeus dizem que viria nas nuvens, não é essa nuvem que nós vemos aqui no Brasil. É um outro sentido, é uma forma de linguagem figurada dos judeus, que quer dizer usar de juízo. Isso não é literal. Quando Lucas escreveu aqui que Jesus viria nas nuvens, não é um sentido literal, não é essas nuvens que nós vemos aqui. Está dizendo que ele viria como juízo, julgar. Julgar quem? Os judeus. Quando Deus usou de juízo sobre o povo de Israel? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Cristo veio como juízo nas nuvens sobre esse povo de Israel? Porque diz aqui que viria nas nuvens. Lucas, escrevendo aqui no versículo 27, diz, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem. Quando foi que isso aconteceu? Porque vir nas nuvens, segundo o povo judeu, segundo o linguajar, segundo o idioma dos judeus, é julgar de juízo, usar de juízo para se julgar uma situação. Está dizendo que Deus viria sobre o povo judeu para julgar uma situação. E quando Cristo veio como juízo sobre esse povo? Porque precisamos entender, porque Jesus de Nazaré disse que isso não passaria da sua própria geração, que isso iria acontecer dentro da geração de Jesus de Nazaré. E nós já passamos, muitas e muitas gerações disso. Então isso já aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? Veja bem, abençoados, o Evangelho diz que o fim da lei é Cristo. Nós aqui, todas as reuniões, aqui nós falamos isso, né? Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés foi um pacto que foi dado unicamente, exclusivamente para o povo judeu. O povo judeu tinha que cumprir a lei de Moisés, 613 mandamentos, e tinha que ser bem cumprido. Não foi dado para nós, os gentios. Nós que somos gentios não temos nada a ver, nunca tivemos nada a ver com a lei de Moisés. E esse mandamento, essas leis, 613 mandamentos, foram dados unicamente para os judeus. E Paulo diz aqui, escrevendo a Romanos, que esse mandamento teve fim quando Cristo morreu e ressuscitou. Só que o que aconteceu? O templo, aonde eram oferecidos os sacrifícios, onde essa lei, quando ela era válida, estava sendo cumprida, levava os sacrifícios, onde era cumprido todo aquele mandamento, continuou de pé, mesmo depois que Jesus morreu na cruz. O templo lá, que eram feitos os sacrifícios, os sacerdotes, estavam todos lá da mesma maneira. Ou seja, eles estavam em desobediência, porque Paulo diz que o fim da lei, quando Cristo morreu, a lei teve fim, acabou. E eles continuaram ali a fazer as mesmas coisas. Diz a história, agora vamos falar aqui da história, não é isso? Diz a história que houve
no ano 70, quando nós falamos ano 70, é 70 depois de Cristo, porque senão você pode pensar que é 1970, né? O ano que o Brasil foi tricampeão lá no México de futebol. Não é no 1970 não, é no ano 70 depois de Cristo. Cristo nasceu, 1, 2, 3, no ano 70, o templo, esse templo aonde eram oferecidos os sacrifícios, alguns anos depois da morte de Cristo, foi derrubado. E como é que isso aconteceu? Como é que esse templo foi derrubado? Porque os próprios discípulos, eles ficavam assim admirados, mostraram para Jesus a estrutura do templo. Não seria fácil assim chegar alguém lá, ainda mais naquela época, derrubar um edifício, uma edificação daquela estrutura. O que foi que aconteceu? Aconteceu o que Jesus falou lá em Mateus 24:3. Vamos ler aqui mais uma vez. É importante que leamos aqui várias vezes. Mateus 24:3. Volte a Mateus, aqui é Lucas. Mateus 24:3 disse assim, ó. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda do fim do mundo? Quando foi que aconteceu? Foi no ano 70 que aconteceu a derrubada desse templo. Se você procurar a história, você vai encontrar lá um general chamado Tito. Um homem, veja bem, um general chamado Tito, que trouxe juízo de Deus sobre Israel. Então você poderia pensar, mas foi um homem que fez isso? Ô abençoado, Deus sempre usou um homem para fazer valer o seu decreto. Desde lá de Adão. Lembra de Adão? Adão, Moisés, e depois Abraão, e depois o próprio Jesus de Nazaré. Deus sempre usou um homem. E para fazer juízo, para fazer o que ele tinha prometido lá antes, ele usou um homem chamado, um general chamado Tito, que trouxe juízo de Deus sobre Israel. E diz que não ficou pedra sobre pedra. Esse general destruiu tudo, acabou tudo, matou tudo. Foi uma agonia, foi alguma coisa que aconteceu, que diz o profeta que nunca mais voltaria a acontecer. Derrubou tudo, acabou com tudo. Cristo veio nas nuvens e fez juízo àquele povo lá. Não é que ele vinha aparecer e trazer, não, como diz a religião, não, abençoado. Não é isso. Foi naquela geração. Não espere Jesus voltar nas nuvens. Mateus 24:3 foi consumado ali no ano 70, quando o templo foi derrubado. Cristo morreu ali na cruz, mas o templo continuou. Mas no ano 70, Deus fez juízo, derrubou o templo e acabou com tudo. Voltou e cumpriu o que ele havia prometido. Olha só, vamos aqui ver mais evidências. É necessário que se veja evidências, abençoado, para que se possa ver bem isso. João, vamos aqui ao livro histórico de João. João capítulo 21. Nós vamos falar mais para frente a respeito desse assunto, porque é um assunto muito intrigante. É um assunto que causa polêmica. Né? Isso, imagina, abençoados, eu passei 35 anos na religião esperando Jesus voltar nas nuvens. Quando acontecia alguma coisa assim de diferente, uma certa vez, né, eu fui ameaçado lá na religião de perder a salvação e de ficar aqui, porque um dia de calor muito quente, eu fui para a praia, né? Aí fiquei eu mais uns amigos lá da religião, fomos para a praia e ficamos bem queimados, e o reverendo lá falou assim para nós: olha, se Jesus voltar hoje, vocês vão ficar porque vocês foram para a praia. Imagina agora, depois de todo esse trama, depois de todo esse terror, não é isso? Entender, falar que Jesus não vai voltar, não vai, abençoado, ele já voltou. Dessa forma que a religião está falando, que a religião está ensinando, isso já aconteceu, e foi lá no ano 70, quando ele veio como juízo lá em cima de Israel. Ele nunca disse que viria nas nuvens de buscar a sua igreja, vamos lá, não, pessoal, não é isso. Mateus 24:3 já foi cumprido. Veja aqui, ó, João, olha só que coisa interessante. Jesus, ele deixou assim umas luzezinhas aqui, mas muitos não entenderam. Hoje, com a revelação do Evangelho da Graça, com a nossa mente iluminada pelo Evangelho, por Deus mesmo, nós podemos ler e entender as Escrituras. Olha o que diz aqui, ó, João, capítulo 21, no verso 20. João 21:20, ele fala assim, ó: e Pedro, veja bem, Pedro foi o apóstolo da circuncisão.
Pedro. Voltando-se, viu que o seguia. Eles estavam andando numa certa área, pensou que perto lá do rio lá, e diz assim, Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Que discípulo era esse? João. João era um discípulo, até a religião diz que é o discípulo do amor, não, abençoado. O discípulo, o apóstolo do amor, é o apóstolo Paulo, não é isso? Que traz a revelação da graça de Deus. Mas aqui vamos entender assim, ó. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E aqui, na ceia, se recostara também no seu peito, lá naquela famosa Santa Ceia, que a religião, é outro engano da religião, ele encostou a cabeça aqui no peito de Jesus. Era uma outra, olha só, era uma outra tradição lá dos judeus, uma forma deles lá expressar a amizade por alguém, era encostar a cabeça no peito, entendeu? E diz mais assim, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? E versículo 21 diz assim, vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus, Senhor, e desce, vamos voltar aqui, peraí, versículo 20, e Pedro voltando-se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a esse, disse Jesus, Senhor, e deste, que será? Pedro questionou a Jesus o que seria de João. E no versículo 22 ele disse Jesus, se eu quero, olha só o que disse Jesus, disse para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, olha, preste atenção aqui, abençoados, preste atenção, vamos trocar isso aqui em miúdos. Pedro perguntou para Jesus, o que vai ser de João depois que o Senhor morrer? O que vai ser dele? Aí Jesus disse para ele, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, cuida de você e deixa que ele vai ficar aqui comigo até que eu venha. E o versículo 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer, Jesus, porém, não lhes disse que ele não morreria. Jesus não disse que João não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Jesus não disse que João não iria ficar vivo para sempre. Jesus disse que João estaria vivo enquanto ele não voltasse. Aí abençoado, cabe você pensar, né? Vamos pensar. Se João já morreu, é certo que Jesus já voltou. Porque o próprio Jesus disse que João só iria morrer depois que Jesus voltasse. Se Jesus não voltou, João tem que estar vivo. Então Jesus é mentiroso. E Deus não pode mentir, abençoado. Deus não mente. Se João está vivo, então, aonde que ele está? João já morreu, abençoado. Jesus já voltou. Depois que Jesus voltou, lá no ano 70, foi que João morreu. Diz a história que mais ou menos depois do ano 90. E vamos ver aqui uma outra evidência que Cristo já veio. Olha só, Apocalipse, também João, né? João, ele escreveu também Apocalipse, volte lá, vá, avance, é lá no último livro da Bíblia, não é isso? João, cadê João? Apocalipse está aqui, no capítulo 1, no versículo 7, olha só o que ele diz, eis que vem com as nuvens, falando da volta de Jesus. João, escrevendo aqui a carta do Apocalipse, ele diz aqui, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Ele não disse quando, mas disse que Jesus viria com as nuvens, e todo olho verá. Você já entendeu que nuvem aqui é juízo, não é isso? Até, olha o que disse João, até os mesmos que os transpassaram. Quem foi que os transpassaram? Aqueles soldados lá na cruz, que foram lá quando perceberam que Jesus não estava morto, enfiaram lá a espada no seu lado. Até esses que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, se lamentarão. Então João está dizendo que todo olho verá, até aqueles soldados que espetaram Jesus. Uma pergunta, os soldados já morreram, não é isso? Já se foram. Então Jesus já voltou, porque eles viram, eles não estão mais vivos.
Porque se todo olho verá, já aconteceu. Porque esses soldados já morreram. Eles teriam que estar vivos para ver Jesus voltar. E Jesus já voltou no ano 70. Esses soldados que espetaram Jesus, eles estavam ali e viram. Diz que quando foi feito o juízo, até aqueles que o transportaram viram na sua vida. Estavam ali. Então, abençoados, veja bem. Agora, para nós aí, os gentios, nós que somos gentios, nós não somos judeus. Veja bem, nós não somos judeus. Nós somos gentios. Jesus voltou lá no ano 70 para aqueles homens, ele fez juízo lá naquele povo, lá para o povo de Israel. Para nós que somos gentios e estamos depois do ano 70, veja aqui que diz 1 Coríntios, vamos aqui agora consultar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 3, primeira carta que o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, mesmo que muitos não queiram, né? Já ouvi alguém falando que Paulo não foi o apóstolo dos gentios, né? Mas ele diz que é. 1 Coríntios 3, no versículo 16, diz assim, ó: não sabeis vós, olha só, Jesus prometeu lá derrubar aquele templo de pedra, e derrubou no ano 70, derrubou, não ficou pedra sobre pedra. Agora aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que nós somos o templo de Deus? O templo agora não é de pedra, abençoado. Agora nós somos o templo de Deus. E mais, e que o Espírito de Deus habita em nós? E o versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que somos nós, o templo de Deus que somos nós, é santo. Agora o templo, abençoado, não é de pedra. O templo não é de pedra, o templo somos nós. E Deus habita em nós. O templo somos nós. Onde está Deus aqui, ó? 1 Coríntios 6,17. Vire a página e leia. Mas o que se ajunta com o Senhor é um Espírito com Ele. Um só Espírito com Ele. Deus está no nosso Espírito. Nós somos o templo de Deus. Veja bem, abençoados. Não fiquem olhando para cima, né? Olhando para cima. Eu ficava muito olhando para cima quando eu gostava de soltar pipa, não é isso? Mas não fiquem olhando para cima, esperando por uma festa. Porque a festa é aqui embaixo, aqui ó, no nosso espírito. Ele já voltou, já veio. Cristo está aqui, ó. Somos o seu espírito com Ele. Ele habita no nosso espírito. Não fica esperando Ele voltar nas nuvens, o céu se abrir e acontecer um evento dessa grandeza, porque isso já aconteceu. Você leu de maneira equivocada, como eu li há muitos anos. Foi um evento, foi dado unicamente lá os judeus, lá naquele ano, no ano 70, Deus veio fazer juízo sobre aquele povo. Para nós, abençoados, foi guardado um pacto melhor, de melhores e superiores promessas. O próprio Deus, sabe o que é o próprio Deus? O próprio Deus, que é Espírito, Ele habita aqui, ó, no nosso Espírito, está aqui, ó, dentro de nós. E veja bem, como poderia Ele vir nas nuvens, se Ele, Cristo, é Espírito? Como que todo olho verá um Espírito vindo nas nuvens? Abençoados, eu recebo que você tenha entendido que Deus já veio e habita aí no teu espírito. Não espere Ele voltar nas nuvens, porque isso não vai acontecer. Já se passaram mais de 2000 anos e Ele disse, ó, foi nessa geração, aconteceu naquela geração. Já aconteceu, não vai acontecer mais. O próprio Deus já veio, já habita em nós. Ó, 2 Coríntios, vamos terminar aqui, é o nosso último verso. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 17, diz assim, ó, ora, o Senhor, o que é o Senhor? Um homem que vai vir lá nas nuvens? Não, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito? O Espírito de Deus está aqui, ó, no nosso espírito, ele já veio. E onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Ele já voltou, abençoado, não vai voltar mais. Nós vamos seguir falando desse assunto aqui mais para frente, porque é um assunto muito complexo. É impossível, em apenas 45 minutos, 50 minutos, explicarmos
que ele já veio, porque, como diz um ditado aí, a mentira já está espalhada há muitos anos, que até parece que é verdade. Até parece que ele vai voltar nas nuvens, até parece que vai vir um anjo com uma trombeta de ouro, tocando, anunciando que ele está chegando. Não, ele já chegou e já habita dentro do nosso espírito. Todo filho de Deus, todo, sem exceção, independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, ele já voltou para você. Agora, o que te falta é o conhecimento. E o conhecimento, abençoados, somente com o Evangelho da graça de Deus. E é por essa razão que nós estamos aqui sempre falando. Nos ajude a espalhar esse conhecimento, compartilhando as mensagens. Nos ajude a espalhar esse conhecimento, se inscrevendo no nosso canal, para que muitos dos nossos irmãos saiam desse engano, que entendam que Cristo já veio, que entendam que Cristo já habita no nosso espírito, que Ele não vai vir mais, Ele já está. Deus não faz a mesma coisa duas vezes. Não faz, abençoado. Eu que faço, você que faz, né? A mesma coisa, se arrepende, fez mal, aí faz de novo. Deus não, Ele só faz uma vez. E Ele já voltou e foi para sempre. E habita no teu espírito. Abençoados, eu recebo que essa semana já é a melhor semana da sua vida, que essa informação que você recebeu hoje, se você já sabia, eu recebo que muitos já sabiam dessa informação, que te dê mais ânimo, né? A palavra do nosso Pai sempre nos dá ânimo. E se você, por acaso, não sabia, que ela renove, que mude a sua maneira de pensar e que desperte a verdade que já está no teu espírito, que é o Evangelho da graça de Deus. Abençoados, recebo para você um ótimo domingo, o melhor domingo da sua vida. Abençoados com todas as bênçãos. Estaremos de volta agora só na quinta-feira. Terça-feira nós não estaremos, por devido a alguns compromissos técnicos aqui. Então, na quinta-feira, nós estaremos de volta falando a respeito ou desse assunto, ou também de um outro assunto mais, do Evangelho da graça de Deus, para participarmos com nossos irmãos, para que eles saiam desse engano que é a religião. Abençoados com todas as bênçãos.